tem que ser claro o critério e tem que ser objetivo, e vocês têm que conseguir bater o olho e dizer é macho, é fêmea, tá? Existem algumas espécies, gente, que têm dimorfismo sexual bem claro, bem objetivo, acertado, mas por época do ano, porque está ligado à reprodução. Por exemplo, o sabiá-poca, né? O sabiá-poca, apresenta o bico bem amarelado, né? Um amarelo puro, límpido, e também os sabiás, de maneira geral, durante a reprodução, da época de reprodução, eles cantam, e é somente durante a época da reprodução que eles cantam. Estou falando de canto, tá, gente? Não estou falando de chamado. Chamado é outra coisa, né? Mas o canto eles fazem somente na época de reprodução, tá? Então, se vocês virem um indivíduo cantando ou um sabiá-poca de bico bem amarelo, você pode dizer é um macho, mas você fica atrelado aí a essa época reprodutiva. Então, diz-se que essa espécie não tem dimorfismo sexual, né? E, gente, o que aconteceu? Essa semana eu incentivei, né, pela curiosidade, um aluno meu. Ele fez uma tarefa, né, sobre aves migratórias, e entre essas aves migratórias estava um sabiá muito, muito legal, muito bonito, que é o sabiá-una, né? E o sabiá-una, gente, ele tem dimorfismo sexual, e é um dimorfismo sexual bem claro, bem acentuado, né? Você olha e fala, não, isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea, tá? E aí eu falei para ele, né, que aqui no Brasil nós temos 22 espécies de sabiás, né, pela lista atual, né, da CBRO, que saiu há pouco tempo aí. E aí eu falei para ele, então, né, já que você é um aluno tão aplicado, vai lá e encontra para mim as duas outras espécies de sabiás brasileiros que também têm dimorfismo sexual. E ele foi lá, procurou, fez a tarefa bem bonitinha, me mandou um trabalho científico, e ele encontrou uma espécie que tem, naquele trabalho científico, descrevia o dimorfismo sexual. Só que o dimorfismo sexual que ele encontrou era uma espécie que tem esse meio termo aí, esse meio limbo. É uma espécie dimórfica críptica, né? Que depende aí de vários fatores. E o que era a diferença, o dimorfismo sexual dessa espécie? E qual era a espécie, né, Melissa? Era um sabiá branco ou sabiá do barranco, o Turdus leucomelas. E o que ele tinha de diferente lá? Era o quê? Entre machos e fêmeas, os machos tinham a cauda mais comprida, o comprimento da asa também era maior, o tarso, né, que é a perninha, era mais alongado nos machos, e a unha do quarto dedo. Então, peraí, gente, pensa bem. Vocês acham mesmo que esse tipo de diferenças, elas são válidas para uma identificação, para a gente dizer se um bicho é macho ou fêmea a campo? Poxa, gente, não dá, né? Como que a gente vai conseguir mensurar esses dados sem estar com o bicho na mão, né? Como que a gente vai estimar? Eu tô achando que esse está maiorzinho, esse está menorzinho. Não existe isso, gente, não dá. Então a gente tem que considerar que essa espécie não tem dimorfismo sexual, né? Porque também a gente não está pegando na mão, a gente não está comparando, a gente não está estudando esses bichos, tá bom? Então fica a dica aí. E não sei se vocês ficaram curiosos, mas as outras duas espécies de sabiá que tem dimorfismo sexual acentuado, né? De bater o olho e dizer, o Turdus olivater, né? Que é o sabiá de cabeça cinza, e o Turdus subalaris, que é o sabiá ferreiro. Muito interessante, gente, que essas espécies, principalmente o sabiá ferreiro, se vocês não tiverem com essa curiosidade, vão dar uma olhadinha
ele tem uma vocalização, ele tem um canto diferente. O canto dele, ele é muito metálico. Aliás, é por isso que ele é chamado de sabiá ferreiro, né? Ele tem um som assim que é como se estivesse batendo um martelo numa bigorna, né? E é muito diferente. Não dá para dizer que o canto dele é melodioso, né? Como é o canto do sabiá de coleira, que, aliás, na minha opinião, é o mais bonito de todos, né? Mas é lógico, o sabiá laranjeira, o sabiá poca, todos têm um canto maravilhoso, né? E agora que é a época que eles estão começando a ensaiar os cantinhos deles, né? Já está começando aí a corrida para a reprodução. E aí, gente, tem uma coisa interessante, né? Olha só, esse sabiá mesmo que eu acabei de falar, o sabiá ferreiro, que não tem aquele canto tão bonito, ele tem dimorfismo sexual. E nas outras espécies, né, que normalmente o macho ele ganha a fêmea pelo canto, que tem o canto muito bonito, não tem dimorfismo, né? Porque o que acontece, né? O critério para a fêmea escolher o macho, nesses casos, né, que o macho tem o canto muito bonito, é o canto. O critério de escolha não é a beleza, a aparência do macho. Coincidentemente ou não, né, no sabiá ferreiro que tem esse canto que não é um canto assim muito melodioso, bonito, digamos assim, ele tem uma aparência bem distinta da fêmea, né? Ele seria mais bonito em relação à fêmea, digamos assim, né? Então, uma coisa interessante da gente correlacionar, né? São esses fatos aí que deixam a gente bem curioso, né, sobre essas coisas. Se o galo da Campina é macho ou fêmea. Esse é viu, que não tem como a gente saber, meu amigo. Esse daí é uma das espécies que não tem dimorfismo sexual. Então, o macho, ele é igualzinho à fêmea, tá? Então, para a gente saber o sexo desses bichos, ou teria que fazer um exame aí, né, de DNA, ou algumas vezes, né, os criadores esperam que bote um ovo, né, mas isso daí acho que não é uma boa ideia. Existem alguns laboratórios, gente, que fazem, né, esse tipo de exame, por exemplo, a Unigen, né, algumas penas, ou às vezes uma gotinha até de sangue é suficiente para conseguir fazer a sexagem que a gente fala, né, que é a identificação do sexo aí da ave, tá bom? Bom, gente, e aí, para quê, né? Para que eu vou querer ter esse conhecimento aí, esse entendimento sobre o dimorfismo, né, das aves? Gente, porque isso daí é um conhecimento que vai ajudar muito na identificação das aves. Você ter esse conhecimento é um conhecimento de base, tá? Para quem tem essa vontade de conseguir identificar os bichos, é um conhecimento de base. Mas cuidado, é de base, mas não é básico. Não é básico porque exige bastante empenho, bastante estudo aí para entender essas diferenças e correlacionar, né? Correlacionar com as famílias. A gente ganha muita agilidade quando a gente consegue correlacionar com as famílias, por exemplo, né? Porque a gente já sabe que a maioria das espécies daquela família vão ou não ter dimorfismo. Isso daí já é uma mão na roda, já ajuda bastante. Esse conhecimento também permite comparar, né, as interações dos sexos, quando você vê os bichos lá juntos, né, fazendo determinada função, enfim, você consegue identificar o sexo, você pode perceber, né, poxa, era um macho dando comida para o filhote, era uma fêmea, ou era uma familhinha, né, muito legal isso. Então, ajuda muito, tá? E não esqueçam, gente, que essas características que diferenciam essas aves, elas têm que ser realmente claras e objetivas, para condições de campo mesmo. Olhando com o binóculo ou tirando uma fotografia, mesmo que não fique uma fotografia perfeita, você tem que conseguir, porque senão só com o bicho na mão, né? E aí, com o bicho na mão, gente, que dá para medir, dá para fazer um monte de coisa, também dá para fazer ultrassom, dá para fazer DNA, dá para fazer dosagem hormonal, dá para fazer vários tipos de exame aí para saber se é macho ou fêmea,